Tá gravando. Boa tarde, pessoal. A gente vai apresentar o impacto da temperatura da água do mar na aquicultura coreana sobre cenários de vias de concentração representativas. A disciplina Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, Dr. Professor Walter Quadro-Seifert, discentes Antônio de Oliveira Vieira e Flávia Bandeirol Hoffmann. Então, a introdução desse assunto é que com o consequente aumento da temperatura do mar, vai impactar diretamente a biodiversidade marinha. Então, dentre esses impactos, tem uma qualidade de água, os danos fisiológicos dessas espécies, a pressão ambiental e a eutrofização dos ecossistemas. Então, nada mais é que a intensificação desses processos. A aquicultura coreana é dominada pela produção de algas marinhas, laver e mostarda marinha, e marisco, que é a ostra do Pacífico e gola pequena japonesa. Essas são consideradas mais vulneráveis às alterações climáticas, todas essas que foram citadas. E um panorama rápido aqui da indústria da aquicultura coreana é que começou com o cultivo das algas, e hoje ainda permanece como maior, e o cultivo dos peixes posteriormente com o aumento da tecnologia e sistemas integrados de manejo dos cultivos. Então, o objetivo desse trabalho é a análise dos impactos de curto e longo prazo na elevação da temperatura da água do mar, em 14 espécies mais importantes cultivadas ao redor da Península Coreana. Então, nessa tabela, a gente consegue ver a produção em quantidade no lado esquerdo do seu vídeo. Então, a gente consegue ver que as algas representam 76% da produção em 2017. E em questão de valor, daí já vem os peixes, que representam 34,4% o finfish, 30,2% com marisco e 29,1% com as algas. Então, esse trabalho, eles fizeram a determinação de médio e longo prazo do aumento da temperatura da água do oceano e utilizaram medidas de um modelo 3D de fluxo de água. Então, essas medidas foram feitas para 2030, 2050 e 2100, e aumentos de 4 a 5 graus e 2 a 3 graus, segundo os sistemas que avaliaram. Então, as zonas de produção estão entre o sul e o leste e o oeste da Coreia. Então, a temperatura superficial da água do mar, na análise dos dois sistemas, mostra que no sistema 8.5 é um panorama com maior intensidade, e no sistema 4.5 uma questão mais, digamos que foi mitigado os problemas, então um menor impacto do aumento da temperatura. E essas duas tabelas mostram a sazonalidade, né, das flutuações de temperatura da água, e em fevereiro está mostrando no inverno, e em agosto está mostrando o verão. E essa tendência atual de diferenças mínimas de temperatura da superfície do mar no verão, em torno da região da Península Coreana, deve continuar, mas espera-se que as variações regionais diminuam com o tempo. Então, com o tempo, as temperaturas tendem a se aproximar, mesmo com uma questão geográfica que o oeste tem menores temperaturas. Pode seguir. Bom, então, como resultados, né, eles ressaltam que esses efeitos provenientes dessas mudanças de temperatura da água vão depender de acordo com a espécie pesquisada, né? Então, tem espécies que vão sofrer mais, espécies que vão sofrer menos. Ali nos dados que o Antônio mostrou, aquele 8,5, então, se refere a um aumento de 4 a 5 graus, né? Que é bastante, uma elevação bastante considerável quando se fala de temperatura da água do mar. E o 4,5, então, se trata de 2 a 3 graus, né? Pode voltar lá. Então, a dada espécie, que pode ter uma faixa de temperatura da água tolerável, para determinado, sei lá, o aumento de 4,4 ou 5 graus, para outra espécie pode ser impossível seguir nessa produção, né? Pode ser a determinação do insucesso dessa atividade. Pode passar. Então, aqui na esquerda tem a tabela dessas principais espécies que foram estudadas. Eu marquei aqui com esse dardo o Lithopeneus vanamei, que no artigo eles ressaltam que é uma das espécies menos afetadas pelo aumento da temperatura média. Para ele, então, uma temperatura ótima fica em torno de 30 graus e uma temperatura tolerável 33. Então, é um animal que se adapta bastante, né? Para ele não seria um problema. Mas eu também marquei aqui para vocês as algas, né? Principalmente essa laver e essa alga mostarda. Para elas vai ser muito impactante esse aumento da temperatura, mesmo o aumento menor. Então, esse limite superior foi considerado para juvenis, né, ou para as algas, então,
na fase inicial, que são as fases que mais toleram o aumento de temperatura. Esse estudo contou também com a consulta de vários especialistas na área para determinar esses limites então superiores, para trazer dados bem concretos. E esse estudo também previu que quanto mais uma espécie fica sob uma condição não ótima de temperatura, maior é o impacto sobre essa espécie, né? Então, quanto mais vezes esses animais são expostos a essas temperaturas não toleráveis, né, essas temperaturas altas, maiores os danos. Mesmo que na maior parte do tempo do cultivo ele fique sob temperatura ótima, a frequência desses eventos que ultrapassam esses limites ótimos são esses eventos que vão causar os maiores danos. Pode passar. Então, aqui estão os peixes, né, de interesse que são produzidos na Coreia. A gente vê, então, que aqui na coluna do meio, onde diz 4,5, tem a previsão para 2030 e 2100, então médio e longo prazo. E a gente vê que esses peixes eles não sofrem tanto a médio prazo, né, 2030. Eles sofrem mais a longo prazo, lá em 2100. E esse sofrimento, no caso, esses danos aumentam para longo prazo. Então, em 2100, quando a temperatura subir mais, no caso no 8,5, né, que é aquela previsão de 4 a 5 graus de aumento, aí sim, praticamente todas as espécies sofrem muito a longo prazo. Pode passar. Aqui, então, os moluscos, os mexilhões, os mariscos, eles também, quando o aumento fica no 4,5 ali, que é 2 a 3 graus, eles não sofrem tanto, mas quando o aumento fica de 4 a 5 graus no item ali RCP 8,5, aí sim, a longo prazo, esses mariscos vão sofrer bastante, chegando sei lá, em produtividade, né? Não conseguir seguir com essa atividade, tamanho os danos, né, que pode causar esse aumento da temperatura. Pode passar. E aqui sim, o que é mais chocante é a produção das algas, então 4,5 já é para as algas, né, o RCP 4,5 já é para as algas bem danoso, não tanto para as kelps, mas para essa laver e para essa mostarda. Então, já com um pouquinho aumento da temperatura da água do mar, que seriam 2 a 3 graus, essas algas já sofrem pra caramba, talvez já inviabilize essa produção, tanto para curto, tanto para médio quanto para longo prazo. Se esse aumento for maior, se for de 4 a 5 graus aí mesmo, né, até as kelps sofrem. Então, para eles que a alga é um dos maiores produtos em receita também, em quantidade, é bem preocupante, né? Então, acho que por isso que esse estudo também foi conduzido. Pode passar. Então, na discussão, eles comentam que o Mar do Leste e do Oeste terão as temperaturas médias mensais mais altas e as diferenças regionais serão consideráveis, e de maneira talvez a trazer uma solução, talvez a mudança dessas áreas produtivas para o norte seja uma opção, né, devido a essa questão do aquecimento global. Pode passar. Então, para as regiões produtoras atuais, existe uma superlotação nessas regiões, já existem muitas fazendas produtoras de peixes, de moluscos e de algas. Existe a possibilidade de mudar as espécies produzidas, né, para espécies que sejam mais tolerantes à temperatura, só que isso é uma mudança que não vai ser feita pelo produtor local, né, é uma mudança que tem que ser feita por um plano nacional de desenvolvimento. Então, o país, enquanto governo, tem que se preocupar e desenvolver, traçar uma mudança sistemática nesse sentido. Então, para as espécies mais vulneráveis, é necessário desenvolver novos cultivares mais resistentes, né? No caso, o governo mesmo, uma iniciativa do governo para desenvolver essas novas espécies, ou então mudar o sistema produtivo, né? Trazer para indoor, para cultivos terrestres. Mas a gente sabe que não são todas as espécies que podem ser produzidas numa aquicultura fechada em solo, né? Pode passar. Então, novas espécies comercializáveis devem ser desenvolvidas para tolerar esse aumento da temperatura. Medidas como restrições a novas licenças devem ser impostas para evitar essa superlotação aí dessas áreas produtivas. Deve-se considerar a sensibilidade da aquicultura a todos esses fatores citados e ver a viabilidade de realocar essas fazendas, né, ou mudar espécies, o quanto isso seria possível. Pode passar. Então, como conclusão, a longo prazo, o aumento da temperatura dos oceanos sugere, então, que um melhoramento genético deva ser feito nessas espécies e também o combate de gases de efeito estufa, né, para evitar que esses problemas venham à tona tão rapidamente, como a médio prazo 2030 ou longo prazo 2100. E é isso. Muito obrigada, pessoal.